Na aula passada já vimos como podemos usar a integral definida para encontrar as áreas entre as curvas. Então, já vimos, por exemplo, quando que temos duas curvas contínuas, que uma fica acima da outra num intervalo de A até B. Então, a área entre essas curvas pode ser calculada como a integral definida de A até B, a diferença de F em G, D de X. Então, vimos que se tiver duas curvas contínuas que não necessariamente tem essa relação que uma fica sempre acima da outra, por exemplo, se tiver essa situação, então nós sempre podemos cortar nossos intervalos. Por exemplo, no intervalo A, C e B, e consideramos a área entre essas curvas contínuas como a integral de A até B de valor absoluto de f de x e g de x e d de x. Então, no cada intervalo consideramos no qual intervalo, por exemplo, qual função fica acima da outra e calculamos essa integral em respeito dessa divisão. Mas na aula de hoje, queremos falar sobre volumes. Então, queremos saber como podemos usar a integral definida para procurar os volumes. Em geral, já temos uma ideia sobre os volumes. Por exemplo, se tiver um cilindro reto, já sabemos como podemos calcular os volumes. Por exemplo, vamos supor que dado um cilindro com uma base assim, então, um cilindro pode ser construído pelo um plano paralelo com base B, que essa área fica congruente da base B, e depois consideramos todos os segmentos perpendiculares que unem base B e base, por exemplo, base B1 e base B2. Então, obtemos um cilindro reto. Então, já sabemos como podemos calcular o volume desses tipos dos sólidos, que são de tipos de um cilindro reto. Já sabemos se tiver a área de base B1, e a altura do cilindro fica a distância entre de base B1 e B2, então o volume correspondente desse fica igual A multiplicado por H. Então, a fórmula é assim. Então, quando que a base seja uma forma geométrica que já conhecemos, por exemplo, se a base seja um círculo, então temos um cilindro circular. Por exemplo, casos específicos, se tiver, por exemplo, a base do cilindro como um círculo, então a ideia de encontrar o volume vai ser mesmo. Então temos a área de base
é altura como H, então o volume fica igual se tiver o raio da base, que é um círculo como R, então podemos escrever a área de base, que vai ser PR. 2 multiplicado por altura. Isso é a área de base, B. Na mesma forma, por exemplo, se tiver um retângulo como base, então realmente obtemos uma caixa retangular como cilindro. Então, temos uma caixa retangular. Vamos supor que é comprimento com L, largura com W, e a altura com H. De novo, já sabemos como podemos calcular o volume. Vai ser a área de base multiplicada por altura. A área de base L multiplicada por W é multiplicada por H. Esse vai dar para nós a área de base. Não vou dizer área de base. Essas são formas simples. Mas se tiver um sólido que não seja um cilindro, como podemos calcular o volume de um sólido geral? Por exemplo, vamos supor que estamos num espaço tridimensional. Temos um sólido assim. E queremos obter o volume desse tipo de sólidos. Então, para procurar qual vai ser o volume de S, qual vai ser a nossa técnica? Realmente a ideia vai ser a mesma coisa que usamos para calcular. Vai ser a mesma coisa que usamos para calcular as áreas entre as curvas, a área limitada pelo gráfico de uma função. Nós fazemos essa coisa. Vamos considerar que esse é o eixo de x. Consideramos esse sólido no intervalo de x igual a EB. A ideia é assim, vamos cortar o sólido pelos planos perpendiculares, por exemplo, perpendiculares como o eixo de x. Então, consideramos uma seção de um plano que vai interceptar o sólido S, que seja perpendicular aqui no ponto correspondente x. Eu vou chamar esse plano como P de x porque fica determinado só pelo ponto x. Só existe um plano perpendicular nesse eixo, que seja paralelo também com o plano de y e z. Então, pelo desses planos perpendiculares, nós podemos cortar nosso sólido. E quando cortamos esses sólidos, vamos pensar que estamos fatiando esses sólidos. O que vai acontecer? Nós obtemos uma seção transversal desse sólido. Ou seja, a interceptação como plano perpendicular, o sólido S, vai cortar o sólido numa região assim. Que depende do ponto de x que escolhemos. Então, vou denotar a área dessa interceptação como A de x.
Esse pedaço que nós consideramos como pedaço de interceptação, nós chamamos esse como uma secção transversal. A área correspondente dessa seção nós chamamos área A de x, depende de x. Correspondente de x. Agora, nossa ideia aqui é assim, vamos considerar um cilindro, ou seja, vamos considerar um subintervalo com tamanho delta de x aqui, e consideramos um cilindro com base igual a de x e altura igual a delta de x aqui. E dessa vez, fatiamos ou cortamos nosso sólido em cilindros aproximados. Então, eu vou considerar mesmo sólido aqui, ou assim, fica parecido. Não, então, eu vou considerar esse sólido aqui. Mas essa vez eu vou considerar esse sólido como um cilindro com base A de x e altura igual a delta x. Eu vou chamar esse cilindro aproximado. Dessa vez eu vou cortar, vou dividir todos esses sólidos pela desses cilindros aproximados. Eu vou calcular o volume desse cilindro aproximados, que já sabemos como podemos calcular o volume correspondente desse x, que eu vou denotar com V de x. E já sabemos que vai ser a multiplicação da área de base multiplicada por altura, que aqui vai ser delta de x. Vou considerar esse pedaço cilíndrico, esse cilindro aproximante, para realmente aproximar, para estimar o volume de sólido S. Ou seja, vou, mesmo na mesma maneira que calculamos a soma do Riemann, eu vou dividir o intervalo de A e de B em N subintervalos. Então, a ideia vai ser isso. Eu vou... Então, eu vou escrever. A ideia é essa. Vamos dividir o intervalo de A e de B em N subintervalos. Então, delta de x, de novo, para nós fica igual a B menos A dividido por N. Por exemplo, nesse subintervalo aqui, de x menos 1 e xi, vamos considerar um ponto amostral. Pode ser considerado como um ponto na extremidade à direita nesse intervalo. Pode ser considerado na extremidade esquerda nesse intervalo. Pode ser considerado o ponto no meio, o ponto médio desse intervalo, ou pode ser qualquer ponto nesse intervalo. Não faz diferença. Então, só consideramos esse ponto que vou denotar, por exemplo, aqui, vou considerar esse ponto como um ponto x e estrela,
significando que esse pertence a esse intervalo, subintervalo, no pedaço de A, no intervalo de A e B. Agora, vou cortar nosso sólido. Quase era assim. Eu vou cortar nosso sólido. Vou cortar, vou dividir pelo todos os cilindros. E temos um plano perpendicular P de x e estrela aqui nesse ponto. Então, o pedaço, a seção transversal, que vai ser S, vai me dar a área de A de x e estrela. Eu vou considerar um cilindro com altura igual de delta de x, se dá para ver. Então, vou considerar um cilindro com essa altura de delta de x. Então, A de x e estrela, de novo, vai ser área de seção transversal, volume correspondente vai ser A de x e estrela, delta de x, e o volume de sólido S, pode ser estimado como a soma desses volumes de I de 1 até N. Ou seja, pode ser estimada como a soma de as áreas das seções transversais multiplicado por delta de x, enquanto que I está mudando de 1 até N. Lembrando que essas áreas A de x e quando que x está variando, no intervalo de A até B, temos uma seção transversal móvel. Realmente, essas seções estão mudando, não estão fixas. Seção transversal que está aqui móvel. As áreas ficam variando. Então, podemos ver, como sempre, quando que N tende infinito, os valores obtidos dessa soma, que nós chamamos de soma do Riemann, ficam cada vez mais próximo do valor do volume, que é o volume de verdadeiro do sólido S. Logo, a ideia é que vamos considerar S. Vamos considerar S como limite dessa soma, quando que N tende a infinito, de I de 1 até N, a multiplicação da área dos pontos amostrais multiplicado por delta de x. Então, essa soma é bem parecida com os limites das somas do Riemann que já conhecemos antes. E já sabemos quando que a função A de x e estrela, ou seja, a função da área da seção transversal, seja uma função contínua, nós podemos dizer que esse volume realmente é a integral definida de A até B da função de A de x e D de x.
Precisamos dessa condição que essa função seja uma função contínua porque queremos essa integral definida existe, queremos a existência dessa integral definida. Então, podemos calcular o volume de um sólido qualquer só observando pelas as áreas das seções transversais, observando no intervalo dado, encontrando a função contínua correspondente dessa área, calculamos essa integral definida. Por exemplo, no tipo de cilindros, deixa eu ver. No tipo de cilindro que já vimos na primeira aula, consideramos todos os planos perpendiculares. Eu vou colocar esse sólido aqui, desta maneira. Então, todos os planos perpendiculares vai produzir uma seção transversal, tal que essa seção transversal realmente tem área exatamente igual à base. Então, as seções transversais que agora estão se movendo, as áreas deles ficam fixas. No caso do cilindro, não? Deixa eu ver se fica mais. Então, deixa eu abrir um pouco o espaço. Neste caso, neste exemplo, para qualquer x dentro do intervalo de A até B que consideramos, então, para cilindros retos, A de x fica igual a que seja área de base B. Logo, quando que queremos calcular o volume, isto fica igual à integral definida de A até B, A de x e D de x. Isto vai ser a integral definida de A até B, o valor fixo A, D de x. Que já sabemos, a integral definida de um valor constante vai ser igual ao valor constante multiplicado por comprimento do intervalo. Então, realmente está dado o volume dos cilindros que já sabemos como calcular. Vai ser a multiplicação da área de base por altura, que aqui a altura vai ser o comprimento do intervalo de A até B. Então, enfim, o que realmente o que realmente queria dizer queria dizer que, em geral, quando que temos um sólido entre dois intervalos definidos do intervalo de A até B para qualquer x dentro desse intervalo, para encontrar o volume, sempre nós podemos procurar as seções transversais obtidas pela interceptação com um plano perpendicular ao eixo de x no ponto de x, procurando a área correspondente dessa seção transversal. Se essa função seja uma função contínua, então o volume pode ser obtido pela soma do limite da soma do Riemann, ou seja, vai ser a integral definida de A até de A de x e d de x. Então, vamos começar a ver exemplos. Os exemplos que agora queremos ver vai ser alguns exemplos que são específicos. Por exemplo, são exemplos que consideramos uma região e o sólido vai ser obtido pela uma rotação dessa região
em relação a um eixo. Pode ser eixo de x, pode ser eixo de y ou qualquer reta. Então, vamos considerar esses tipos de volumes dos sólidos que é obtido dessa maneira. Como podemos calcular o volume desses dois sólidos? Vamos esboçar a região. Então, dado um gráfico de uma parábola, o menos x elevado a 2, então vai ser para x igual a 0 é 1, para x igual a 1 é 0, para x igual a menos 1 é 0, e côncavo para baixo, porque o coeficiente de x elevado a 2 é negativo. Então, temos essa parábola. Queremos encontrar a região entre essas parábolas, y igual a 0. Então, y igual a 0 vai ser o eixo de x. Então, a região que queremos olhar vai ser essa região entre de menos 1 e 1. Agora, queremos fazer uma rotação em torno do eixo de x. Para fazer isso, então, obtemos um sólido assim. Vai ser um sólido total. Parece um pouco como uma bola de rugby. Pode ser. E agora, queremos calcular o volume desse sólido. Então, esse vai ser nosso sólido aqui. Sólido esse. A ideia é que vamos considerar as seções transversais. Então, vamos considerar todas as interceptações com planos perpendiculares ao eixo de x. E se considerarmos esses planos, podemos ver que obtemos um círculo nessa interceptação, um disco realmente. Obtemos um disco com uma seção transversal. O raio desse disco vai ser aqui para lá, vai ser igual do valor de y então o raio aqui vai ser igual ao valor y sobre o gráfico da função y igual a 1 menos x elevado a 2. Então, realmente, para calcular a área correspondente do ponto de x aqui, nós temos um círculo. Para obter a área do círculo, já sabemos que vai ser PR2. Em lugar de R, tem que colocar o valor y, que vai ser o valor da função de parábola 1 menos x elevado a 2, vai ser 1 menos x elevado a 2 elevado a 2. Ou seja, essa área vai ser P multiplicada por 1 mais x elevado a 4 menos 2x elevado a 2. Agora, depois que obtemos a seção transversal, procuramos o cilindro aproximante. O cilindro aproximante fica obtido pela... Deixa eu ver. Uma altura de delta de x. Então, o cilindro aproximante vai ter volume correspondente nesse ponto com uma multiplicação A de x e delta de x. O volume do sólido vai ser integral definida dessa multiplicação, já que sabemos que A de x é uma função polinomial, então é uma função contínua. No qual intervalo? No intervalo de x e menos 1, entre menos 1 e 1. Então, a nossa resposta para esse problema vai ser... Deixa eu abrir um pouco o espaço. O volume do sólido
total vai ser a integral de menos 1 até 1 a dx e d dx, que vai ser π 1 mais x elevado a 4 menos 2x elevado a 2 d dx. Então, voltamos para todas as técnicas para calcular a integral definida. Vai ser igual a π multiplicado por x mais x elevado a 5 dividido por 5 menos x elevado a 2x elevado a 3 dividido por 3. No intervalo de menos 1 e 1. Então, isto vai me dar π multiplicado por 1 mais 1 sobre 5 menos 2 sobre 3 menos 1 vai ser mais 1, menos 1 sobre 5 vai ser 1 sobre 5, é menos 2 sobre 3. Então, esse valor vai ser igual a π multiplicado por 2 mais 2 sobre 5 menos 4 sobre 3. Vamos considerar um denominador em comum. Então, vai ser 30 mais 6 menos 20. Enfim, obtemos π multiplicado por 16 sobre 15. Então, este vai ser o volume dessa região obtida pela uma rotação em torno do eixo de x. Se vocês, às vezes, ficamos curiosos que se realmente nossos cálculos, nosso resultado seja correto ou não, uma maneira que vocês podem realmente ver que se quase sua calculação é correta ou não, vocês podem observar o seu sólido. E vamos considerar, por exemplo, aqui um retângulo com comprimento 2 e altura 2, e depois podemos considerar uma caixa realmente retangular, uma caixa quadrada assim, que vai ser nessa maneira, que vai ter essa bola dentro desse. E vamos observar que se realmente o volume dessa caixa que nós esperamos que fica maior do volume dessa bola que fica dentro dessa caixa, fica realmente um volume menor. Ou seja, se vocês consideram essa caixa, já sabemos que essa caixa tem o volume de caixa deveria ser maior do que esse número que obtemos aqui, mas o volume de caixa vai ser a área da base, que vai ser 4, vezes por altura, que vai ser 2. Então, esse valor é o valor 8. Então, vocês podem ver que esse valor 8 é muito maior do que o valor de π multiplicado por esse número, que é um pouco maior do que o número 1. Então, às vezes, para observar que se realmente nossa calculação se dá correta, nós podemos fazer essa estimação, por exemplo, consideramos uma caixa, alguma coisa que o volume pode ser calculado como
uma fórmula simples, vamos ver que se realmente o volume do objeto fica menor do que o volume dessa caixa que contém essa bola ou não. Então, essa foi uma maneira para fatiar nosso sólido. Às vezes, obtemos um sólido em rotação em torno do eixo de Y, em vez de uma rotação em torno do eixo de X. Então, nesse caso, como podemos tratar os problemas? Primeiro, vamos esboçar o gráfico da função e vamos ver como podemos considerar seções transversais. Vamos considerar o gráfico dessa função. O gráfico dessa função é o gráfico de ln de x, que já sabemos que tem forma assim. Aqui o ponto U. Estamos procurando a região delimitada pelo gráfico da função de ln de x e y igual a 1. E y igual a 2. É x igual a 0, que vai ser o eixo de y. Então, a nossa região que estamos procurando, esse ponto de interceptação é ponto I. E aqui deveria ser o ponto I elevado a 2. A região delimitada entre deles vai ser essa região aqui. E agora, o volume que estamos procurando, o sólido, deveria ser obtido pela rotação em torno do eixo de Y. Então, o que obtemos realmente aqui? Vai ser uma coisa quase assim. Desculpa. Então, nossa sólida vai ser essa sólida. Quando que estamos procurando os sólidos obtidos pela rotação em torno do eixo de Y, então nossas seções transversais vão ser os planos que são perpendiculares ao eixo de Y. Então, os planos perpendiculares com o eixo de Y vão dar as seções transversais como um disco. Assim, que essa vez o raio desse disco fica correspondente com, por exemplo, aqui, se vou considerar o raio desse disco, fica correspondente do valor de x dado pelo gráfico da função. Então, realmente, R deveria ser igual ao valor de x. No qualquer seção transversal que nós consideramos, o raio vai ser exatamente sobre o ponto, sobre o gráfico da função, tal que o raio fica exatamente igual ao valor do x do gráfico da função. Então, a área correspondente desse valor de y no eixo de y vai ser exatamente a área desse círculo, desse disco, vai ser π r elevado a 2, mas essa vez o valor de r em termos de x vai ser o valor de I elevado a y, né?
quando que y seja ln de x, o valor de x vai ser a função exponencial e elevado a y. Então, vai ser i elevado a y elevado a 2, ou seja, vai ser π i elevado a 2y. Agora, para encontrar o volume do cilindro aproximante, a altura desse cilindro vai ser igual a ΔY. Então, o volume do cilindro aproximante correspondente desse ponto escolhido sob o eixo de y vai ser igual à área da seção transversal A multiplicada por a altura que vai ser delta de y. Então, eu posso escrever o volume do sólido vai ser igual à integral definida no intervalo que, essa vez, o y está mudando, que vai ser entre de número 1 até 2, da área da seção transversal a y, que vai ser π i elevado a 2y, dy. Então, eu posso escrever aqui, eu posso escrever assim, como π sobre 2 i elevado a 2y avaliada nesses limites da integral. Para ver que realmente essa igualdade vale, vocês podem usar a regra de substituição usando uma variável nova, como u igual a 2y, então vocês vão ver que a diferencial de u e a diferencial de y podem ser trocados só pelo valor constante 2. Então, ou seja, vocês podem derivar dessa função e vão ver que o resultado vai dar o integrando. Então, o valor vai ser igual a π sobre 2 de valor elevado a 4 menos e. Isto vai me dar o volume do sólido obtido pela uma rotação, essa vez em torno do eixo de y. Então, se tiver uma região que está rodando em torno do eixo de x, nossas seções transversais vão ser seções perpendiculares ao eixo de x, mas quando que estamos trabalhando com uma rotação em torno do eixo de y, nossas seções transversais vão ser perpendicular ao eixo de y. Neste caso, quando que temos uma rotação em torno do eixo de y, sempre tem que lembrar, precisamos escrever x em termos de y. Então, ainda que o gráfico da função está dado pelo y igual a uma função em termos de x, mas precisamos procurar isolar x e obtemos uma função para x em termos de y, colocando como o raio do disco. E também, como que vocês podem ver, quando que estamos trabalhando com os volumes que são obtidos pela uma rotação em relação de um eixo, sempre a nossa seção transversal fica como um círculo. Então, já conhecemos como podemos calcular a área. Mas, às vezes, as questões ficam assim. Vai ser dado do gráfico de duas funções. Queremos realmente fazer uma rotação à área delimitada entre essas curvas. Nesse caso, as seções transversais não vão ficar mais um disco, que vão ficar como uma arruela ou vão ficar parecida como um anel. Por exemplo, aqui, vamos esboçar o gráfico dessas funções. Temos duas parábolas, uma assim
e outra côncava para baixo. Mas para procurar os pontos de interceptações dessas parábolas, primeiro precisamos resolver essa equação de 1 sobre 4x elevado a 2 fica igual a 5 menos x elevado a 2. Então, precisamos encontrar os pontos de interceptações. Isto vai me dar 5 sobre 4x elevado a 2 fica igual a 5, ou seja, x elevado a 2 fica igual a 4, ou x fica igual a mais ou menos 2. Quase aqui. Então, menos 2 é 2. Outra parábola temos no 2, a altura deveria ficar igual a 1. Então, acho que precisamos mais espaço. Logo, para esboçar o gráfico da outra parábola, 5 menos x elevado a 2, se x fica igual a 0, aqui fica igual a 5. 2, 3, 4, 5. E vai interceptar nesses dois pontos. Essa parábola. Então, a região delimitada aqui vai ser essa região, parecia uma pera. Mas essa vez, queremos fazer uma rotação em torno do eixo de x. Então, obteremos um objeto assim. Vai ser quase assim. Assim, mas obteremos um sólido pela dessa rotação, então essas partes também ficam dentro desse sólido. Logo, quando que nós consideramos, agora que estamos fazendo rotação em torno do eixo de x, nossas seções transversais vão ser planos perpendiculares ao eixo de x, correspondente de qualquer x escolhido aqui entre do menos 2 e 2. Se olharmos para essa seção transversal perpendicular do eixo de x, o que obtemos aqui? Realmente obtemos uma seção assim. Um círculo, outro círculo dentro desse círculo. E a região amarela aqui, que é a nossa região que queremos calcular o volume, fica parecido assim. Então, parecia que temos esse parte fora desse disco. É a região de A. De X vai ser a região que é a diferença entre a área do círculo com raio maior e círculo com raio menor. O círculo com raio maior nós chamamos o círculo com raio externo. O círculo com raio menor nós chamamos esse raio como raio interno. Então, a área correspondente dessa seção transversal vai ser igual à diferença entre desses dois discos, que vai ser π multiplicado por raio externo elevado a 2 menos
raio interno elevado a 2. Então, deixa eu abrir um pouco o espaço. Então, o que temos até agora? Esse vai ser a área de seção transversal. Vamos procurar saber como podemos calcular o raio externo. O raio externo vai ser o ponto de interceptação desse disco com o gráfico da função aqui, da função de y igual a 5 menos x elevado a 2. Então, o raio externo correspondente do ponto x aqui vai ser obtido pelo gráfico da função de y igual a 5 menos x elevado a 2. O raio interno vai ser correspondente do ponto escolhido aqui sob o gráfico da função de y igual a 1 sobre 4 x elevado a 2. Logo, nós podemos escrever a área da seção transversal em termos de x vai ser π. Raio externo, que é 5 menos x elevado a 2, menos o raio interno, que está dado pelo gráfico da parábola, 1 sobre 4 x elevado a 2 elevado a 2. E agora, o cilindro aproximante que queremos considerar vai ser um cilindro assim. Que tá bem? Tem um buraco dentro, né? Esse vai ser o cilindro aproximante com altura igual a delta de x. Então, o cilindro aproximante correspondente do ponto de x aqui vai ser igual à área de A de x multiplicado por delta de x. Logo, o volume do sólido obtido aqui vai ser a integral definida no intervalo que x está variando de menos 2 a 2, ou seja, o intervalo dos pontos de interceptação dessas duas curvas. A área de x, A de x vai ser π multiplicado por desse polinômio. Vai ser 25 menos x elevado a 4 menos 10 x elevado a 2 menos esse d de x. Então, eu não vou calcular, porque esse vai ser a integral vai ser uma integral de um polinômio, que já sabemos como podemos calcular esses tipos de integral. No fim, o resultado vai dar o volume do sólido. O que vocês realmente podem usar para simplificar sua calculação e que vocês podem observar que essa função A aqui é uma função par. Seu intervalo é um intervalo simétrico. Logo, esse integral de menos 2 até 2 pode ser escrita de 2 vezes do integral de 0 até 2. Isto vai ajudar a sua calculação, porque colocando 0 em lugar de x vai zerar todas as formas primitivas. O que vai faltar é que só vocês precisam calcular a forma primitiva avaliada no ponto x igual a 2, e o resultado vocês podem multiplicar por 2 para obter o sólido S. Então, esse vai simplificar a sua calculação. Mas a ideia é que
sempre consideramos essas situações que queremos fazer uma rotação em respeito do eixo de x ou em respeito do eixo de y. Se a região obtida vai ter as seções transversais no tipo de disco ou vai ser no tipo de um anel ou uma arruela. Então, outro exemplo que podemos ver é que vamos encontrar o volume de sólido, essa vez que fica delimitado pelos desses gráficos das funções em torno do eixo de y. Essa vez vamos ver que nossas seções transversais, porque temos em torno do eixo de y, vão ser perpendicular do eixo de y, e também podemos ver que em vez de obter um disco, obteremos um anel. Então, vamos esboçar o gráfico dessa função. De novo, temos uma parábola. X igual a 1, 2. No ponto x igual a 2, o valor dessa função fica igual a 1. Queria encontrar a região delimitada pelo gráfico da parábola, pelo x igual a 1, igual a 2, essa reta vertical, y igual a 0, que vai ser o eixo de x. Então, a região considerada vai ser essa região delimitada pelo desses gráficos das funções. Essa vez, queremos fazer uma rotação em torno do eixo de y. Então, vamos fazer rotação nessa região em torno do eixo de y. O que obtemos aqui? Deixa eu ver. Então, obteremos uma região, um sólido assim. Tá. Então, queremos obter o volume desse sólido. Para obter o volume desse sólido, estamos queremos considerar o eixo de y entre do intervalo de 0 até 1. Nossa seção transversal vai ser perpendicular sobre o eixo de y. Então, obteremos esses tipos de seções transversais, tal que, assim, tal que a área desejada vai ser essa área do arruela. O raio externo sempre vai ser igual a 2, mas o raio interno que é móvel. Então, o raio interno vai ser exatamente sobre o gráfico da função de parábola. Então, vai ter esse e vai ter outro. Então, o círculo maior com raio externo sempre vai ter o raio igual a 2. O círculo que tem um raio interno, o raio interno tem um ponto exatamente sobre o gráfico da função. O raio interno deveria ser obtido pelo valor. Não sei que realmente dá para ver, essa é a nossa função. Então, quando que vocês encontram esse ponto correspondente desse y escolhido para a seção transversal,
o raio desse círculo vai ser esse segmento, mas esse segmento realmente é igual desse segmento, que é igual o valor de x e y sobre o gráfico da função. Então, realmente, o raio interno vai ser igual ao valor do x correspondente do ponto sobre o gráfico da parábola. Então, esse valor do x vai ser em termos de parábola, porque pertence da parábola, não? Pode ser considerado, pode ser escrita em termos de y. Mas porque estamos procurando a área correspondente do y escolhido no intervalo de 0 até 1, então essa área, que vai ser a área do arruela, vai ser a diferença entre os dois discos com raio externo e raio interno. Isto vai me dizer que este vai ser π multiplicado por 4 menos o raio interno, que vai ser x elevado a 2. Mas x elevado a 2, que esse x pertence ao gráfico de parábola, é exatamente igual a 4 menos 4y. Porque daqui nós podemos resolver essa equação, que x elevado a 2 é 4y. Então, a área da seção transversal, que é uma seção perpendicular do eixo de y, fica obtida em termos de y, e fica escrita assim, π multiplicado por 4 menos 4y. E agora, considerando um cilindro aproximante, o volume de sólido, como sempre, pode ser obtido como a integral definida, essa vez no intervalo que y está mudado, ou seja, o volume fica igual no intervalo de 0 até 1, a área da seção transversal, que vai ser π multiplicado por 4 menos 4y de y. Essa calculação aqui é fácil, então nós sabemos que vai ser 4y menos 4y elevado a 2 dividindo por 2, avaliado no intervalo de 0 a 1, vai dar 4 menos 2, ou seja, vai dar 2π. Então, a ideia é assim. Até agora, dúvidas, perguntas?